Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Luana, professora de Filosofia e Sociologia e voltei aqui para discutir com vocês um pouquinho sobre a concepção de Foucault, sobre a história, sobre a medicina, sobre a política. Em tempos de saber e poder é importante também tratarmos de um filósofo tão primordial para o pensamento contemporâneo. O Foucault, ele nasceu em 1926 e faz parte aí de um grupo de grandes filósofos da geração do século XX. Ele contribuiu muito para os estudos que nós chamamos de estudos arqueológicos nas ciências humanas. Por que ele foi considerado um arqueólogo do saber? Porque o Foucault era filho e neto de cirurgiões, de médicos, sempre se preocupou muito com a questão histórica, não só com a questão da saúde, se formou em filosofia, em psicologia, era um estudioso de várias áreas, trabalhou muito tempo na clínica, no centro de patologia, e ajudou aí a desvendar um pouco das questões políticas, sociais e das questões que nós chamamos de questões genealógicas. Questões genealógicas e questões também que ele se refere como arqueológicas. Ele é considerado, então, um arqueólogo do saber justamente porque ele vai tentar desvendar o campo da linguística, o campo da literatura, o campo da filosofia, o campo da política e, claro, muito importante também, o campo da biopolítica. O Foucault foi um filósofo extremamente criticado e também muito admirado porque ele tem dois grandes períodos, ele traça dois grandes períodos, digamos assim. O primeiro, que é a fase arqueológica, no qual ele vai escrever as palavras e as coisas, essa obra magnífica. Ele vai desmembrar aqui um grande campo de representações sociais ligadas à questão linguística. Então, nessa obra nós temos, já partindo da discussão da obra de Velázquez, que é uma obra muito importante para a história da arte e também para a filosofia. Então ele já vem aqui a falar sobre a relação entre o pintor e o quadro, entre aquele que vê e aquele que observa aqui a pintura, desmembrar os sentidos e as significações de um povo de uma época, assim como a arte representa, ele vai dizer, a literatura também representa dados, sentidos e significados de uma sociedade. Então, nesse período que ele denomina como período arqueológico, ele vai usar muito da linguística, muito da literatura e muito da filosofia para traçar ali uma representação de discursos de poder. É na obra, por exemplo, Microfísica do Poder, na qual Foucault vai de fato dizer que todo discurso possui sentido e que todo discurso é enviesado por uma busca de poder. Na Microfísica do Poder, que é uma obra também muito importante para o campo da política, ele vai discorrer sobre a Segunda Guerra Mundial, ele vai tentar, digamos que, problematizar o sentido do totalitarismo no governo de Hitler, e ele vai mostrar que toda a possibilidade humana de poder está muito relacionada às questões científicas. O que isso significa? O Foucault ele vai pensar muito amplamente essa questão do poder no discurso e do poder do Estado. Então, quando ele inicia o período que ele denomina como período genealógico, ele vai traçar toda uma relação entre vigiar e punir, entre formas de poder e formas de subjetivação dos indivíduos. Como é que nós nos subjetivamos? Como é que nós nos submetemos ao Estado e às formas de poder no Estado? É importante pensar isso, ainda mais num período como o que nós estamos vivendo agora, com o Covid-19. Isso significa que existe toda uma relação política e toda uma relação sendo desenvolvida aí do campo da ciência para tentar traçar soluções, mas ao mesmo tempo nós nos tornamos, de certo modo, prisioneiros. Em que sentido? Porque nós vivemos numa sociedade disciplinar. Então, Foucault ele vai caminhar para o período genealógico, trazendo uma relação muito ampla entre a questão dos poderes do Estado
e a subjetivação dos indivíduos a esses poderes. É aí que ele inaugura a biopolítica. O que seria a biopolítica? Por que ele chama de biopolítica? Essa política da vida, essa política que cuida da vida. Ele vai dizer que as formas de governo contemporâneas são formas que aludem às formas modernas de governo. Assim como nós tínhamos o monarca e os seus súditos, digamos assim, nós temos no Estado toda uma compreensão de uma macrofísica do poder, que é a função do Estado e que cria, a partir dessa macrofísica do poder, todas as terminações que nós chamamos de microfísica. Então, a macrofísica é a grande física, é o poder do Estado enquanto instituição. E a microfísica do poder? Essa microfísica ela está justamente na ideia de controlar a sociedade, de uma sociedade disciplinar. E essa sociedade disciplinar, ela vai se dar onde? Ela vai se dar nas instituições. Então, Foucault afirma que é justamente na escola, na clínica, na igreja, no quartel, na fábrica, na cadeia e no hospital que nós temos os indivíduos ali disciplinados. É importante ressaltar que o Foucault ele vai ter uma grande influência de diversos teóricos e pensadores, assim como Marx, Nietzsche, Lacan, Freud. Todos esses pensadores vão ser super importantes para a construção desse pensar da biopolítica. Na obra Microfísica do Poder, que é essa obra, o Foucault ele vai traçar então toda essa relação de uma macrofísica com uma microfísica. Inclusive ele vai fazer uma discussão a partir da noção de panópticon do Jeremy Bentham. O Jeremy Bentham, nós sabemos que é um teórico da ética, que vai ser muito importante para traçar a questão da disciplina dos indivíduos, cria a noção de panópticon. O panóptico seria uma espécie de instrumento que o Estado usa para vigiar os indivíduos. E daí o Foucault vai dizer que esse panópticon está em todos os lugares. Esse panóptico faz parte das instituições que compõem a microfísica. Esse panópticon, por exemplo, seria o olho que vê e vigia. E aí ele escreve vigiar e punir. Vigiar e punir, qual ele vai dizer que é esse papel do Estado ao criar essa microfísica presente nas instituições. Digamos que os indivíduos que fazem parte desses poderes disciplinares, eles exercem muito bem essa relação entre vigiar e punir. O panópticon é a câmera que nos vigia, o panópticon é o olho que vê e que está ali justamente para exercer um poder sobre os nossos corpos. É outra noção muito importante que o Foucault vai traçar no final da sua produção. Ele vai remontar toda a condição dos gregos, ele vai discutir sobre a sexualidade humana e ele vai escrever uma obra muito importante falando sobre a disciplinarização dos corpos, que é a obra O Cuidado de Si. Então ele resgata essa ideia socrática, muito fundada entre a concepção dos gregos na antiguidade, lá no século V a.C., a ideia de que para viver numa polis era preciso exercer o autoconhecimento, cuidar de si. Ele vai justamente remontar a isso para dizer que é possível criar, ou melhor, reconstruir uma história da sexualidade. Então, ele como um filósofo e um defensor aí de uma sociedade da diferença, digamos assim, ele vai falar sobre a história da sexualidade, assim como ele também escreveu sobre a história da loucura, que é uma outra obra muito importante do Michel Foucault. Na história da sexualidade, então, ele vai falar justamente dessa liberdade que os gregos tinham e desse cuidado de si, desse autoconhecimento, e como a sexualidade ela tem sido reprimida entre os modernos e contemporâneos, por meio dessas formas de poder, de subjetivação. E na história da loucura é interessante porque ele traça toda a formação dos manicômios e toda a instituição da loucura no campo da psiquiatria como forma também de disciplinar todos aqueles que eram considerados anormais, aqueles que eram considerados diferentes, os que eram ridicularizados, os que não faziam parte de uma sociedade padrão. Digamos que o Michel Foucault ele é o filósofo da diferença
Tanto que ele escreve uma obra que se chama Os Anormais, ele escreve também uma obra que se chama Heterotopia. Ele disse uma vez que a filosofia dele era uma filosofia da diferença e que era preciso, então, criar uma heterotopia. O que seria heterotopia? Seria uma ciência da diferença, uma ciência que pudesse estudar os diferentes, nos quais os diferentes pudessem caber, de certo modo, dentro do pensamento, na história do pensamento humano. Então, ele fala justamente das instituições disciplinares, dessas instituições que obedecem à microfísica, como instituições que vigiam e que punem os loucos, os desamparados, essas instituições que podem ser vistas como asilos, prisões, os marginais, os gays, os negros. Então, tudo que é diferente nessa sociedade acaba destoando de uma padronização dessa vida. E esses corpos, segundo Michel Foucault, são corpos, como todos os nossos, disciplinados. É claro que alguns corpos vão sofrer uma maior repressão, justamente porque não seguem aí a padronização social. Nós podemos também discutir essas formas de poder a partir dessa sociedade disciplinar, como que nós estamos vivendo atualmente. Como é que os nossos corpos andam tão disciplinados perante uma macrofísica que o Estado nos impõe? De que forma nós estamos enfrentando a situação atual, que é essa situação de quarentena, por exemplo? Então, a disciplinarização dos corpos, ela fragmenta a sociedade. A disciplinarização dos corpos, ela também é dada, segundo Michel Foucault, e aí é um ponto importante para pensar essa questão atual, na qual nós estamos vivendo, entre discursos de poder. Por que ele diz isso? Ele faz uma relação entre saber e poder. Na obra Vigiar e Punir, e na Microfísica do Poder, especialmente, tem aqui um dos primeiros capítulos no qual ele vai falar dessa relação entre as ciências e entre a política. Aqui está, na verdade, poder. Logo, um dos primeiros tópicos, digamos assim, dessa obra. Nessa parte ele vai discutir a relação entre ciência e poder. Ele vai dizer que toda a disciplinarização dos corpos e que toda a normatização da vida social, ela se dá a partir de contextos científicos, ela se dá a partir de discursos de poder. Então, quais são os discursos de poder que têm nos mantido até agora? Esses discursos de poder, eles são enviesados por interesses políticos e econômicos. Esses discursos de poder, eles partem também de conflitos entre sociedades, de conflitos entre estados. Eles partem também de uma determinada normatização, de uma padronização. E aí é que nós temos toda a influência que o Michel Foucault toma de Nietzsche, quando ele vai justamente desconstruir, e a partir de uma genealogia, desconstruir esse conceito de moral, tratar do Estado moderno enquanto um Estado que, mesmo na vida contemporânea, se relabora enquanto forma de opressão social. E também nós vamos ter aí, pegar a referência de Freud, né? De uma sociedade que se mantém ali reprimindo seus desejos, que se mantém oprimida, no sentido de que a razão e a correspondência do superego, digamos assim, ela deve se dar por obediência às normas de uma macrofísica. Digamos que a instituição ela está aí para nos vigiar e punir. A escola, por exemplo, os hospitais, as clínicas, na medida em que atestam se o indivíduo possui um estado mental normal ou não, se ele possui uma patologia ou não. E o poder do Estado é esse, é de nos controlar, na medida em que, claro, esse poder ele é enviesado por uma ciência, certo? E é enviesado por interesses. Então, Michel Foucault é um filósofo extremamente crítico no sentido da política, da relação entre poder e saber, crítico ao reconstruir uma visão da história da sexualidade que não tinha antes, nenhum pensador tinha reformulado essa concepção, crítico ao suspender aí esse conceito de normalidade de ser humano e fazer uma crítica à própria psiquiatria
nesse período moderno e justamente por retomar tantos conteúdos importantes, Nietzsche, Lacan, e perceber que essa sociedade moderna é uma sociedade doente. É uma sociedade doente por quê? Porque é uma sociedade que se fragmenta por meio dessa disciplinarização. Então, um conceito fundamental que o Michel Foucault retoma, e que isso vai estar presente muito na obra de Freud também, é essa disciplinarização do corpo, é essa imposição de uma moral, e aí nós temos Nietzsche como referência. Então, todas essas formas de controle estão presentes aí na obra do Michel Foucault. Michel Foucault, de certo modo, cria uma arqueologia do saber justamente porque considera a história, a psicologia, a psiquiatria, a medicina. Lecionou durante muitos anos nas universidades francesas e contribuiu aí construindo toda uma cátedra do pensamento contemporâneo. Por isso ele é considerado o grande arqueólogo, porque ele reúne diversas ciências para pensar a condição humana. Essa condição humana que, segundo ele, pode ser vista à luz de uma relação moderna entre homem e Estado e que se reproduz na contemporaneidade, ganhando aí novas formas, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.